Gente, uma boa noite. Eu gosto muito da expressão do Senhor Jesus após a sua ressurreição, quando os discípulos, acuados dentro de uma sala fechada, com medo de tudo e de todos, de repente o Senhor Jesus se apresentava no meio deles e dizia: a minha paz eu vos dou. E é com essa paz que eu quero cumprimentar vocês nesta noite. Amém. Que a paz que excede todo entendimento, essa paz que traz a liberdade de nós vivermos como cristão na face da terra, sabendo que o Senhor Jesus está sempre nos proporcionando bons momentos, principalmente quando nós falamos da sua palavra. Que essa paz possa nos envolver e possa envolver também os nossos queridos que estão do outro lado aí da telinha nos vendo. E nós queremos, nesta noite, ler um texto da palavra de Deus, mas antes de lermos esse texto da palavra de Deus, eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus, nós somos-te gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor faz sobre nossas vidas. Meu Deus, nos proporcionando coisas tão boas, Senhor. Coisas que muitas vezes o mundo não tem para nos dar. Mas o Senhor, que é a essência do amor, o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor tem um cuidado especial para conosco. E nesta noite, meu Deus, nós nos queremos render a Ti. Dispondo de toda a nossa fragilidade, todo o nosso pecado, nós nos rendemos a Ti. E queremos nos colocar, meu Deus, na condição de que o Senhor possa nos usar e possa falar aos nossos ouvidos nesta noite. Que cada pessoa que estiver ouvindo a Tua palavra, que seja a Tua palavra de poder, Senhor, sobre as nossas vidas e que venha fazer diferença. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Nós gostaríamos de ler um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, que tem como título O Cego de Jericó. Só como informação, Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque 60% do que está escrito nesses três evangelhos, eles são praticamente iguais. Então, tanto Mateus como Marcos e Lucas escreveram sempre histórias semelhantes. E por isso essa história do cego de Jericó, ela se encontra registrada nos três evangelhos. Mateus 20, de 29 a 34, Lucas de 18 a 35. E aqui, Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Leamos a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto, quando nós lemos e começamos a meditar neste texto, nós podemos tirar aqui algumas lições para a nossa vida que serve para nós como exemplo. O primeiro ponto é Bartimeu era cego, mas não surdo. Por sinal, ele tinha uma voz muito boa. Mas antes de colocarmos neste ponto, nós gostaríamos de salientar que Bartimeu, esse rapaz não tinha identidade. Bar vem do grego ou do aramaico, que significa filho. Bar, filho de Timeu. Então a Bíblia só relata que ele era filho de Timeu, mas ele não tinha o seu próprio nome. E nós vemos que ele já ouvia rumores de que Jesus, o Nazareno, iria passar por aquele lugar. Nós vemos que ele tinha um entendimento, ele não era surdo, e ele ouvia falar de Jesus, e ele já sabia dos milagres que Jesus estava fazendo naquela região. Permite-me contar uma alegoria. Eu vi um filme uma vez, há muitos anos, que o índio, ele era o personagem principal desse filme. E estava em guerra, havia muita gente a caminho para encontrar nessa aldeia. Esse índio queria defender essas pessoas. E à medida que não havia celular naquela época, não havia telégrafo, não havia meio de comunicação. E eu achei interessante que o modo que ele se colocava, ele deitava-se no chão e colocava o seu ouvido na terra. E ali ele ouvia os atropelos dos cavalos, dos animais. E ali ele poderia se preparar, porque ele calculava a distância que aquelas pessoas inimigos estavam para chegar. E eu fico pensando que Bartimeu, também ali ele estava muito atento. Ele estava muito atento. Eu fico pensando que ele ouvia de tudo e estava percebendo. E naquele exato momento, ele vai mendigar na beira do caminho. E Bartimeu está lá sentado à beira da estrada, conforme o texto diz, e ele estava ali mendigando, pedindo às pessoas uma esmola, uma moeda, alguma coisa que fosse ajudar a sustentar a vida dele, porque ele era muito pobre. Então nós vemos que ele era uma pessoa desprezada. A Bíblia fala também da capa, aqui na frente, mas nós vamos frisar sobre a capa de Bartimeu. Ele estava ali com a sua capa na beira do caminho. Pensa numa posição jogada à beira do caminho, ignorado pela sociedade, sem nome, sem identidade, sem nada. Mas ele tinha uma esperança no coração. Ele sabia, através dos fatos, e ele tinha consciência na sua mente, que se ele pudesse encontrar com o Senhor Jesus, que ele seria curado daquela cegueira. E acontece o dia exato, e a multidão vem, e ele começa a ouvir os atropelos, e ele começa a prestar atenção, e ele começa a entender que aqueles atropelos não é de animais, não é de carroça, não é de carro, aqueles atropelos é de pessoas, e ele fala, é hoje, é Jesus de Nazaré que vem aí, que já sabia da história, que aonde Jesus passava, uma grande multidão seguia. E ele, quando percebe, ele pergunta para alguém, o que está acontecendo? Eles falam, o Nazareno está passando. Ele enche os seus pulmões de ar e começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, e cada vez ele gritava mais alto. Algumas pessoas que circulavam por ali falavam, ei, ô ceguinho, para de gritar, você está perturbando o pessoal, ei, não grita. Mas não é assim na nossa vida também.
Muitas vezes, quando você tem um propósito, você luta por aquele propósito, aparecem aquelas pessoas para te dizer, isso aí não vai dar em nada. Você está perdendo o seu tempo. Não precisa, tenta de outra forma, essa não vai funcionar. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas conversas das pessoas e nós desistimos do nosso alvo. Mas Bartimeu parece que alguém já tinha falado com ele, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. E quando mais ele se enchia dessa esperança, e o que ele mais desejava ver, ele queria ver a graça, a glória do Senhor Jesus. Amém. Ele queria ver o Senhor Jesus. Era tudo que ele mais desejava na vida dele. E ele, quanto mais ele gritava, o pessoal falava, cala a boca, para de gritar. E a Bíblia diz que mais alto ainda que ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá na frente o Senhor Jesus para e fala com a multidão, para tudo, alguém está chamando, alguém chama pelo meu nome, alguém precisa de mim. E é assim que o Senhor Jesus faz com a gente. Quando você clama, nos momentos das nossas orações, quando nós oramos, Ele não tem os ouvidos dele afligido para que não ouça. Por mais que a multidão esteja comentando e esteve aquele alvoroço, Ele está atento à voz de alguém que precisa dele. Ele conhece eu, conhece você, conhece a todos nós, e Ele nos conhece pela nossa voz. Assim é o Filho de Deus que tem intimidade com o Senhor. Ele conhece a nossa voz. Diz a Bíblia que o pastor conhece a voz das suas ovelhas. E quando nós clamamos, Ele está ali. E não foi diferente com Bartimeu. Ele clamava e Jesus manda parar tudo. E fala assim, vai chamar o rapaz. E ele chega e fala assim, ei, o mestre te chama. A fogueira que estava acesa no coração de Bartimeu, agora se ela incendeia cada vez mais. Ele fala, hoje é a minha oportunidade, eu tenho certeza que a partir de hoje eu vou começar a ver. E ele de um salto, ele levanta e joga a sua capa, ele se livra daquela capa. A capa, muitas vezes, nós usamos a capa como proteção, ou muitas vezes nós usamos a nossa capa como que desculpa para muita coisa. No caso de Bartimeu, ele tinha sua capa. E era costume naquela época, as pessoas que esmolavam na cidade, ela tinha uma capa. Não era aquela capa especial daqueles reis, daquelas pessoas que significava para a sociedade, não. Era uma capa tipo um cobertor, uma capa que identificava como uma pessoa que precisava mendigar. Ele tinha autorização do governo romano para isso. E aquela capa era a identidade dele, a única identidade que Bartimeu, filho de Timeu, tinha, era aquela capa. Com aquela capa ele podia mendigar. E ele se livra daquela capa. Bartimeu joga aquela capa e diz para aquela capa, eu nunca mais vou precisar de você. A partir de hoje eu sou livre. A partir de hoje eu vou ver a glória de Deus. A partir desse momento eu tenho certeza que a minha vida nunca mais será a mesma. Porque toda pessoa que tem um encontro real com o Senhor Jesus, a vida dele automaticamente ela muda. Ela muda de percurso. Se você segue numa direção sem Jesus, quando você aceita Jesus, você dá 360 graus aí, você volta, você toma outra direção, porque o Senhor Jesus tem direções novas para nós. E Bartimeu vai até Jesus. E chegando, Jesus fala para ele assim, o que quer que eu te faça? Ele fala, Senhor, eu quero ver. Tem um ditado no Brasil que eu aprendi quando eu era criança ainda, que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Tem pessoas que têm problema na vida e ela sabe a maneira de resolver os seus problemas. Ela sabe.
Na consciência dela, ela sabe por onde passar, mas ela não quer. Tem pessoas que não querem. Ela prefere, às vezes, um caminho mais fácil. Um caminho onde ela não precisa se expor tanto. Então, o pior cego é aquele que não quer enxergar, que não era o caso de Bartimeu. Bartimeu queria ver. Era a vontade dele. E o Senhor Jesus, o que ele disse para ele? Veja, a tua fé te salvou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A gente vê que, além de ser curado da cegueira, ele recebeu ali a salvação também. Quantas pessoas vivem, são cegos espirituais. Não querem abrir os seus olhos espirituais para ver a Deus, para ver a graça de Deus, para saber o quanto Deus é importante na nossa vida. Quantas promessas Ele tem para mim e para você. Promessas de esperança. Promessa que vai nos tirar de uma situação muito complicada. Ele promete para nós que Ele vai tirar da situação mais complicada que é a nossa vida sem Ele, a vida de pecado, mergulhado no pecado, na prostituição, na idolatria, na televisão pornográfica, nas internet da vida, por aí afora, navegando, nas horas escuras, quando você pensa que ninguém está vendo, os olhos do Senhor estão acesos, vendo a mim e a você. Tem pessoas que não querem que os seus olhos espirituais sejam abertos. Porque quando os seus olhos espirituais são abertos, você vai mudar de caminho. E Bartimeu escolheu o melhor caminho. Ele seguiu, diz o texto, que ele seguiu a Jesus. O segundo ponto, ele era determinado. É um ponto que muitas vezes nós queremos uma coisa, mas nós paramos pelo meio do caminho. Nós falamos, já tentei uma vez, não deu, tentei duas, parei, estou fora, não vou mais. Mas ele era determinado. A Bíblia não diz que ele gritou uma vez só. A Bíblia diz que ele insistia, quanto mais a multidão tentava calar, tentava abafar a voz dele, mais alto ele gritava, e mais ele se expunha. Por quê? Porque ele tinha, na alma dele, ele tinha o desejo de conhecer a Jesus que ele ouvira falar. Então Bartimeu, ele era cego físico, mas ele enxergava como uma águia com os olhos espirituais. Ele sabia que em Jesus, no Mestre, estava a solução dele. E é no Mestre que está a minha e a sua solução. Amém. É por isso que nós paramos aqui muitas vezes para orar, interceder pelas pessoas. Nós pedimos para nós, é lógico, nós precisamos também. Há muitas pessoas que vêm até a nós, intercede, ora por nós, e nós estamos aqui pedindo, intercedendo por você. Por quê? Porque o amor de Jesus nos constrange, o amor de Jesus nos envolve. E é por isso que nós estamos aqui, como servos de Deus, destemidos nesta obra, e não abrimos mão da palavra do Senhor, do compromisso que nós temos com o Senhor, porque nós queremos ver não só os nossos parentes, as pessoas achegadas a nós, mas nós queremos ver todos aqueles que nós pudermos alcançar, que a nossa voz puder ir até você. Nós queremos ver você também sendo alcançado pelo amor do Senhor Jesus, esse amor que Ele dispensou para cada um de nós. Que esta lição de Bartimeu, ela possa ficar no nosso coração. Saber que a Bíblia diz, batei, batei e abriste-vos-á. Muitas vezes através da insistência mesmo. Muitas vezes através da insistência. Quanto mais nós batemos e nós insistimos, mais incomoda o coração de Deus e Ele há de ouvir a nossa súplica. Porque como eu e você, nós não somos nada melhor do que Bartimeu, mas nós temos o mesmo privilégio de receber a graça de Jesus. O que tu queres? Eu quero ver, Senhor.
Veja, você quer ver? Veja, a graça de Jesus, ela está estendida sobre todos nós. Amém. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amém. Amém? Glória a Deus.